Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Se tem alguém triste aqui, vai sair daqui alegre. Porque na presença dele até a tristeza tem que saltar de alegria. Entramos de uma forma, saímos de outra. Porque o que está aqui é poderoso para curar, para sarar qualquer ferida. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Estivemos aqui domingo, recebendo algo da parte de Deus através do bispo Rogério. E hoje nós retornamos como instrumento, como mensageiro. E eu sei que nessa noite não será diferente. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Desde já eu quero transmitir o meu abraço ao bispo Rogério. Não pôde estar aqui, alguns compromissos, mas está o pastor Alan, não é isso? Está aí na direção, debaixo da autoridade do bispo Rocha. Que Deus abençoe o pastor Alan, todo o corpo de obreiros, os pastores. Eu não gravei um nome, mas Deus abençoe a todos os pastores, obreiros dessa casa. Eu sou o pastor Rony Nunes, do estado do Rio de Janeiro. Tem algum carioca aqui? Meu Deus, tem muito carioca aqui, hein? Eu sou de uma cidade muito feia, irmãos, chamada Cabo Frio. Não vai falar que tem Cabo... Pela misericórdia. Cabo Friense aqui? Meu Deus, eu nunca encontrei alguém de Cabo Frio fora do Brasil. Deus abençoe, então, gente boa. Irmãos, independente de onde você é, quando junta o povo de Deus, somos um único povo, no mesmo propósito. Não importa se você é de Minas, se você é de Goiânia, se você é carioca, se você é paulista, o que importa é que você tem Jesus na sua vida. Amém? Você que trouxe Bíblia, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Ainda bem que o cronômetro ali só rola depois que a gente começa. Isso é de Deus, né? Porque eu já estava preocupado. Falei, vou falar muito, não. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. A partir do versículo 1 em diante. Diz assim, ó. Se a minha tradução tiver diferente, não tem problema, porque é uma coisa só. Certo dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e viu uma multidão que o comprimia para todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos ali deixados pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. E entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava a multidão. E quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra voltaremos e lançaremos as nossas redes. Diga essa noite, diga comigo essa noite. Diga mais forte, essa noite eu não vou observar. Diga essa noite eu vou lançar. Pedro era perito em pescaria. Pedro conhecia cada metro quadrado do largo de Genezaré, ou também chamado
mar da Galileia. Pedro era bom pescador. Anos da sua vida era costumeiro, era rotineiro em uma sociedade, numa embarcação. Este barco não era só de Pedro, era de Tiago, João e André. 4 sócios em uma embarcação. Anos da sua vida, Pedro já estava acostumado a lançar as suas redes, tinha estratégia de pescador, sabia onde o peixe estava localizado, ele sabia como lidar com as situações, os imprevistos. Mas Lucas, no capítulo 5, está narrando uma história, um fato triste, de frustração. Lucas diz que ele trabalhou a noite toda. É claro que quem trabalha a noite toda, quem investe tempo, tem propósito. E quem tem propósito tem objeção, tem objetivo. Trazer para si aquilo que é seu por direito, aquilo que foi investido através de tempo, de dedicação. Ninguém investe tempo para nada, para não obter retorno, para não obter sucesso. Pelo contrário, quanto mais tempo se investe, mais retorno nós queremos. Só que o capítulo 5 é uma noite triste, que não está no script, não está na programação. O capítulo 5 não está no sketch. O capítulo 5 não está no contexto de Pedro, porque ele nunca conheceu uma noite de fracasso. Ele nunca soube o que era tentar e dar errado. É o que Lucas diz, que ele trabalhou a noite toda e ele não pegou nada. Sabe o que é nada? Nada. O sentimento de Pedro é um sentimento de insucesso, é um sentimento de fracasso. O que Pedro traz consigo do mar para a terra é um sentimento estranho. Pedro está tentando entender o que aconteceu. Porque Pedro não era ruim. Pedro fazia muito bem. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas Pedro só tinha uma experiência terrena. E Jesus viu que o que ele podia oferecer era muito mais do que pescar peixes. Aí tem 2 cenários aqui no capítulo 5. O primeiro é Pedro chegando. É Pedro ancorando seu barco. E vale ressaltar aqui quem foi Pedro. Um homem temperamental, um homem oscilante, 880, vai ou racha, sanguíneo. E aqui vos falo um sanguíneo também. Eu entendo bem. Tem mais sanguíneo aqui? Tem comigo? Meu Deus. Tem mais fleumático aqui? Cadê os coléricos? Melancólico não está aqui não, né? Se tiver, eu vou orar por você no final do culto. Era 880. Era aquele vai ou racha. Ou vai ou não vai. Ou entra ou fica fora. Porque com o Pedro não tinha meio termo. Era um homem oscilante, mas que tinha um potencial dentro, guardado, muito grande. Eu já quero lembrar que os maiores ganhadores de alma, sanguíneos. Irmãos, se está em Jesus, não importa o seu temperamento, vai ter resultado. Não, vou repetir. Se está em Jesus, não importa, vai ter resultado. Diga para alguém, não importa o seu temperamento. Diga, se você está em Cristo, vai ter resultado. Diga, vai ter positividade. Vai, porque em Cristo nós somos moldados. Em Cristo somos transformados. Então você imagina um camarada desse, sanguíneo, 880. Reverendo Hernani Dias Lopes, ele diz em um dos seus livros
melhor pessoa para falar de biografia, Hernandes Dias Lopes, ele diz que nós, a igreja do século 21, possuímos em nossa patologia o DNA de Pedro. Pastor, o que é isso? Porque nós temos atitudes comparativas às atitudes de Pedro. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Uma hora a gente está dentro, e outra hora a gente diz, não quero mais não, hein? A gente muda, porque a gente não teve um encontro ainda, porque depois que você tem um encontro, você não é mais inconstante. E o que me chama a atenção é que Pedro, quando estava dentro, ele mostrava que estava dentro. Mas quando ele estava fora, ele mostrava que estava fora. O que é isso? Pedro não escondia a sua realidade. Eu estou falando com alguém aqui, que alguém olha para você e diz assim, mas é 880, mas você não esconde a sua realidade. Quando você está forte, você está forte, mas quando você está fraco, você mostra. Quando você está dentro, você mostra que está dentro. Pega, coloca a mão e diz, eu vou até o final, mas quando você não quer, você diz, eu não quero. Pastor, não entendi ainda. O problema não está em você desistir. O problema não está em você fracassar. O problema está em você não mostrar o lado que você se encontra. A sua realidade. Vou te provar isso biblicamente. Lembra quando os discípulos estavam na embarcação e um vento muito forte, uma tempestade muito grande. Alguém está caminhando sobre as águas. Irmãos, Pedro não estava sozinho no barco. Só que somente Pedro dá um passo à frente, aponta o dedo e diz, é um fantasma. Observe o cenário. Tem muita gente que só está olhando. Mas tem gente que tem iniciativa. Ele dá um passo, ainda que ele diz algo errado, mas ele está querendo desafiar o que está na frente dele. Aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, sou eu. Aí Pedro, ainda não acreditando, disse, és tu. Deixa-me ter contigo sobre essas águas. E Jesus olha para Pedro e diz, vem. E Pedro começou a caminhar sobre a pastor, não entendi ainda. Enquanto tem alguém olhando, tem alguém provando do sobrenatural. Enquanto tem alguém olhando, tem alguém dizendo, eu quero caminhar por onde tu caminhas. Estou sentindo graça de Deus aqui, irmão. Você não pode ser do grupo que observa, você tem que ser do grupo que desafia o que está na sua frente. Aí alguém vai dizer, mas Pedro afundou, mas teve a experiência que ninguém teve. Tem gente que só está focando no que deu errado, mas Deus me trouxe aqui para você focar naquilo que está dando certo. Você pode até ter afundado, mas o Senhor está dizendo, a experiência que você teve comigo, ninguém mais teve. Peraí. O que Pedro reconhece? Porque a Bíblia diz que ele sentiu medo. E o medo fez Pedro afundar. Pastor, eu posso caminhar e afundar? Posso, porque se o medo for maior do que aquilo que te guia, você vai afundar por um tempo, mas você vai ter humildade de dizer como Pedro. Pedro levanta a mão e diz, salva-me, Senhor. Eu tenho uma palavra para quem tem mão para levantar. Se no meio da tua trajetória você começar a afundar, tenha humildade de levantar as mãos e dizer, salva-me, Senhor, porque a mão poderosa dele vai descer aqui nessa noite. Eu estou pregando para alguém que veio aqui, que mesmo debilitado, que mesmo cheio de medo, cheio de rumores ao teu respeito, o Senhor está dizendo, a minha mão é poderosa para te levantar. Mas tem alguém que recebe? Se tem alguém que recebe, dê um grito de glória a Deus. Celebre esta palavra. Isso. Tem sentimento de sucesso. Dizendo, eu tentei, eu trabalhei a noite toda. Aí existem dois cenários aqui. A Bíblia diz que Jesus despede uma multidão.
E ele viu 2 barcos, porque já tinha um ancorado. A Bíblia não menciona detalhes desse barco. A Bíblia só diz que está ali. Ele não está ali à toa. Ele está ali porque tem propósito. Só que chegou o barco de Pedro sem nada. E a Bíblia diz que ele começou a lavar as suas redes. Eu tenho propriedade para falar muito dessa mensagem quando se fala de pesca. Eu moro em Cabo Frio, uma região pesqueira, onde a pesca predomina a região de Cabo Frio, região dos lagos. Metade da minha família envolvida com pesca, tios, barcos enormes, 30 dias em alto mar. E durante a minha infância, adolescência, eu sempre observei uma coisa, que tendo peixe ou não, eles sempre param e nunca voltam para casa sem lavar as redes. Porque o lavar a rede é a preparação para o próximo dia. Ainda que não haja o próximo dia para pescar, esse dia pode ser pulado, a rede está pronta. Porque uma rede não pode ser guardada suja. Rede guardada suja apodrece o nylon. E se o nylon da rede está podre, não tem força para segurar a força que o peixe faz na rede. Isso se encaixa aqui. Porque Pedro está frustrado, cabisbaixo, tentando encontrar o erro. Mas mesmo assim, ele começa a lavar as redes, porque mesmo frustrado, Pedro tem a consciência, é ferramenta. Ainda que me frustrou hoje. Deus está falando com gente aqui. Ferramenta. Ainda que não veio hoje, eu guardo com temor. Tem alguém entendendo isso aqui? Eu guardo com temor. Eu mantenho ela preparada, porque eu não sei o dia que eu vou voltar para esse mar. Mas o dia que eu retornar, a ferramenta está preparada para pescar aquilo que é meu por direito. Tem gente que deixou a frustração tomar conta. Tem gente que deixou o desânimo tomar conta. Só que Deus me trouxe aqui como boca dele nessa noite para te dizer: tendo peixe ou não, guarde a ferramenta com temor, porque ela ainda é poderosa. Aí o cenário é o seguinte: Jesus está vindo. O texto diz que ele viu 2 barcos. Se Jesus viu 2 barcos, tinha 2 caminhos. Se tinha 2 caminhos, tinha 2 direções. Sim ou não? Se tinha 2 direções, Jesus tinha opção de escolha. Eu entro no barco aqui. Só que a Bíblia diz que ele viu. Alguém pode não ter visto, pode ter passado desapercebido para muita gente, mas Jesus viu. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando. A palavra é: Jesus viu. Ele enxergou aquilo que ninguém conseguiu enxergar. Por quê? Porque o que as pessoas enxergavam era frustração. O que as pessoas enxergavam era alguém que deu errado aquela noite, alguém que não teve sucesso aquela noite. Só que Jesus não vê o que deu errado. Jesus vê o que ainda está dentro de Pedro. Você não entendeu ainda? Alguém está olhando para você por aquilo que você fracassou, mas o Deus que nós viemos adorar aqui é diferente. Ele diz na minha boca: tem potencial guardado aí dentro de você.
Você pode pegar essa palavra, tem potencial guardado dentro de você. Eu vou repetir para quem tem mão para levantar. Uma noite ruim não define quem você é em Deus. Já tem alguém que abriu a boca para adorar. Já tem alguém que levantou a mão. Uma noite ruim não define a tua história. Eu vim profetizar que um novo ciclo, que um novo tempo vai começar. Oh, aleluia. Celebre a Ele, porque a palavra é dele. Jesus viu e sentiu vontade de entrar. Jesus viu e resolveu entrar. És um homem diferente. O homem te procura por aquilo que você produz. Se a produção é boa, a procura é grande. Se o negócio está andando, todo mundo está atrás. Quero ser seu amigo, quero ficar perto de você. Mas quando o barco está vazio, não vem uma viva alma para dizer: e aí, está precisando de alguma coisa? E aí, como é? Vamos, levanta a cabeça, bora de novo. Mas o Deus que nós servimos é diferente. Ele não te procura por aquilo que você pode oferecer. Porque dentro de você tem um segredo. Diga para alguém: tem algo escondido dentro de você. Não, diga com mais força, diga com coragem. Diga: tem algo escondido. Tem um segredo dentro de você. Alguém pode não ter enxergado, mas vai ter que enxergar. Alguém pode não ter visto, mas vai ver. Por quê? Porque Jesus chegou dentro desse bar. Eu vou repetir: porque Jesus chegou dentro desse bar. É terça-feira abundante, não é? Oh, tem abundância aqui nessa terça. Não, você não perdeu o seu tempo, não. Você veio para o lugar certo. Porque Jesus já entrou dentro dessa embarcação. Ele entra, se assenta, e o relógio está travado no 40, hein? Que mistério, hein? Eita, Jesus. Mas qualquer coisa faz assim para mim: joga a toalha branca. E se assentou na popa do barco. Diga comigo: Jesus entrou e depois se assentou. Jesus não vai fazer muito alvoroço. Não, Jesus é calmo, tranquilo. Jesus entra, tanto é que Pedro não vê Jesus entrar. Por quê? Porque Pedro estava lavando a rede. Para lavar a rede não pode estar assim. Tem que abaixar a cabeça. E por que quando tudo está dando certo, você só anda assim? Agora não vai ter glória a Deus, não vai ter palma, mas eu vou pregar. Ó, tá tudo dando certo. Aí enquanto tá assim, Jesus olha e diz assim: não tem caminho para mim. Eu tento entrar e não consigo. Porque você está recebendo tudo que você quer. Porque tem tudo que você pede. Mas o propósito dele é tão maior. Ele prefere te ver triste por um dia, mas viver a plenitude dele por uma eternidade. Ele... Você entende isso? É por isso que ele não vê Jesus entrar. Porque ele está de cabeça baixa. E peixe na Bíblia simboliza a bênção. Às vezes, enquanto as bênçãos de Deus estão caindo sobre você, você não dá espaço para Ele. Já tem tudo. Mas você só está aqui porque você não tem tudo. Vou repetir isso aqui. Só estamos aqui porque não temos tudo. Porque se Deus te der tudo, você não volta. Então Deus te dá a porção diária. É o livramento de hoje, é a porta que abre hoje, é o escape de hoje, é o refrigério de hoje, é a porção de hoje, é hoje. Porque se Deus abrir tudo de uma vez só, você não bota mais as caras aqui.
Por isso que Jesus encontrou espaço. Porque Pedro estava frustrado. São nas nossas frustrações que os caminhos são abertos para Deus entrar. Esse barco simboliza a minha vida e a tua vida. Este barco simboliza o meu coração e o seu coração. E quantas vezes diante da bênção derramada, Jesus diz, deixa eu entrar. Você diz, não quero. Não é que você responde, não quero. É que as suas atitudes não deixam Jesus entrar. Mas ele encontrou um caminho. Diga para alguém, ele encontrou um caminho. Diga para alguém, no meio da frustração, Jesus encontrou um caminho. Diga, no caminho que ele encontrou, ele entrou. E do barco ele deu 2 ordens. Primeira, eu já encaminho para o final. Fazei-te ao mar alto. Isso aqui é o mesmo que libera teu barco. Deixa teu barco solto. Porque eu estou dentro. Só que o fato de eu estar dentro não garante movimento novo. Que adianta Jesus estar dentro do barco se o barco está preso na terra? Que adianta Jesus estar no meu coração se o meu coração não está livre para Ele? Quem ancorou o barco? Foi Pedro. Quem travou o barco na terra para lavar a rede? Foi Pedro. Então observe que o que é para Jesus fazer, Ele não vai fazer. Você não vai fazer no lugar dele. Mas o que é para você fazer, ele também não faz no seu lugar. Você travou o barco. Você prendeu o barco. Então libera. Tem alguém entendendo isso aqui? Porque eu já estou dentro da embarcação. Só que agora eu quero conduzir ela para onde eu quero. Para onde é o centro da minha vontade. Jesus está dizendo, libera teu barco. Jesus está dizendo, libera teu barco, desprende o teu pensamento da terra, desprende o teu coração da terra, desprende a tua mente da terra, porque eu já entrei na tua vida, eu já entrei na tua casa, eu já entrei no teu barco, e agora eu vou liberar um movimento que esse barco nunca... Eu estou pregando para gente que veio aqui, que está liberado e está dizendo, Jesus entra, Jesus move para onde o Senhor quiser. Tu és a direção, Tu és o domínio da minha vida, Tu és o domínio da minha história. Para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos? Para onde iremos? Para onde iremos? Celebra Ele nessa noite, porque esta noite Jesus está dizendo, eu estou liberando um movimento novo, eu vou te conduzir. Você pode 1 minuto para adorar Jesus? Você pode 1 minuto celebrar a Ele? Você pode 1 minuto glorificar o nome dEle? 1 minuto. De Deus aqui. Eu sinto Deus abraçando pessoas aqui nessa noite. Se você é batizado com o Espírito Santo, não prenda, você tem liberdade. Aqui não somos opressores, somos ativadores de ministérios proféticos. Porque a mensagem não é sobre peixe, é sobre ativação profética. Segunda ordem é contraditória. Jesus está dizendo, volta.
e lança as suas. Falar isso para um sanguíneo? Observe que Jesus não fala com Tiago, nem com João, nem com André. Porque Pedro era o cabeça do barco. Pedro era o chefe. Ele conhecia tudo de peixe. Era ele o entendido. Era ele o cabeça daquela embarcação. Então Jesus está falando diretamente para ele. Porque é ele que precisa ser mudado. Ele que precisa ser transformado. Ele que precisa ser sacudido. Deus vai te dar uma sacudida aqui hoje. Você vai ter uma experiência nova a partir de hoje. Porque quem tem um espírito de liderança é diferente. Quando ele entende o propósito, ele ativa muita gente. Jesus sabe quem ele pega para capacitar. E através dessa capacitação, outras pessoas são capacitadas. Então, você entendeu isso? Ele diz: trabalhamos a noite toda. E nada. Quem que está respondendo isso? O Pedro que tentou e deu errado. Mas a palavra saiu da boca de Jesus, é a mesma que está aqui. Entrou dentro dele. Porque tem uma vírgula no texto. É o momento que Pedro responde, mas ele para e pensa: espera aí, quem está mandando não é qualquer um. Porque o homem mandar eu voltar, eu não volto. Mas quando é ele, ele tem a direção. Espera aí. A palavra entrou. Levantou a cabeça assim: sobre a tua palavra voltaremos e lançaremos as nossas redes. A circunstância manda eu parar, mas a tua palavra manda eu continuar. Levanta a tua mão, porque eu estou liberando algo de Deus aqui. Quem sabe a tua realidade dispara. Quem sabe a tua realidade diz: vai para casa do jeito que está. Mas a palavra, a mesma que saiu da boca de Jesus, é a mesma liberada aqui nessa noite. E a palavra dele é: pega as tuas redes e lança sobre este mar. Eu estou pregando pra gente aqui nessa noite. Eu sinto a graça de Deus aqui. E o Senhor está dizendo: pega a ferramenta que eu coloquei na tua mão e lança sobre este mar, porque a pesca será maravilhosa. O mesmo barco, usa a mesma rede, o mesmo lago. Aqui eu encerro a mensagem. Que o problema não é o barco, o problema não é a rede, o problema não é o lago de Genezaré. É produtivo, continua produtivo. Tem peixe. Tem peixe aqui, tem. Não, tem peixe aqui. O problema não é a igreja. O problema não é o pastor. O problema sou eu. Faz assim: o problema sou eu. Não, se tu tem um pouquinho de humildade, tu vai fazer: o problema sou eu. Diga: o problema sou eu. Eu que preciso ser mudado. Eu que preciso ser transformado. Eu que preciso entender que não é no meu tempo, é no tempo dele. Porque a minha visão está no peixe, mas a dele está nas almas. Só que agora Jesus vai transferir a visão dele para um homem terreno. Isto aqui é ativação profética. Jesus transferindo a sua vontade e a sua visão. Você vai enxergar como Jesus enxerga. Oh, meu Deus do céu, pega essa palavra. Fica de pé, dá um pulo dessa cadeira aí, pelo amor de Deus, que é pra gente já terminar. A palavra dele, a palavra liberada é:
é sobre peixe, porque o peixe é cumprimento de uma palavra, mas depois tem o desfecho do propósito. Diga para alguém: o propósito, não diga com graça, com força, diga: o propósito é maior do que a bênção. Não, diga de novo: o propósito é maior do que a bênção. A bênção é pequenininha diante do propósito que Deus vai revelar através de você. Celebre a Ele, porque essa palavra é dele. Celebre a Ele, porque Ele está dizendo para alguém aqui: o meu propósito é maior. Irmão, só é tanto peixe. Lembra do barquinho que já estava lá ancorado? Ele estava ali quietinho. Eu não estava ali por acaso. Eles fizeram um sinal. O barquinho foi lá. Tinha nada a ver com a história, mas tinha um propósito para ele estar ali. Tem gente que está à nossa volta que a gente não sabe nem por que está. Aí do nada aparece: oi. Tem gente assim, quer ver se... Por que está aqui fazendo? Tem propósito. Jesus primeiro balança a estrutura de um homem limitado. Como é que ele balança a estrutura? Dizendo: o teu barco vai balançar ao ponto de parecer que vai naufragar. Porque eu estou mostrando para você que quando eu estou no barco, o negócio é diferente. Que graça tem você estar aqui e ver tudo que você já está acostumado a ver. Que graça tem você estar aqui na presença de Deus e não ter algo diferente. Qual é a sensação? Eu vou te mostrar que quando eu estou no barco, eu vou além. Parecia que ia naufragar, mas não naufragou. Por quê? Porque Jesus ainda estava dentro do barco. Foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, ao ponto daquele barco estava lá ancorado. E ao encontro do barco de Pedro, pensando que era para ajudar de um naufrágio. Na verdade, ajudar a carregar os peixes que o barco de Pedro não comportava mais. Você tem noção do que vai acontecer na tua vida? Vai ser tanto, mas tanto, que gente que não entendeu ainda o porquê que estava perto de você vai te ajudar a levar aquilo que é seu por direito. Eu estou profetizando que nada que é seu vai ficar perdido no meio desse mar. Levanta a tua mão, porque eu estou liberando sobre você que nada que é seu vai ficar perdido, mas você vai levar para sua casa. Nenhum peixe vai se perder, nenhuma bênção vai se perder, nada vai ficar para trás, porque o Senhor está dando uma ordem nessa noite. Ele mandará, se camandou, me dará como a narrácia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Ei! Quando Pedro teve encontro com Jesus, ele se prostra, dizendo que não era digno. Aí se cumpre o propósito, e Jesus olha para ele e diz: a partir de hoje não serás só pescador de peixe, eu te faço pescador de homens.